Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 6, do versículo 7 ao 15. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando orardes, não usei... Perdão, irmãos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao 23. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não junteis tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, e nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nada é por acaso. Eu comecei fazendo uma leitura do Evangelho de ontem. Diante da luz, do entendimento, de que saber que aquele Evangelho era de ontem, quando eu comecei a ler, eu entendi que não era o de hoje, porque eu tinha lido o de hoje. E eu tinha compreendido o de hoje. E o de hoje traz uma pergunta assim muito interessante: qual é o nosso tesouro? Será que é Deus? Então, por que eu estou falando isso? Porque diante do entender, diante da minha vida, diante de eu saber o que eu quero para mim, vai ter momentos da minha vida que eu vou ter que enxergar com os olhos da fé o que é bom para mim e o que não é bom para mim. O que é de Deus e o que não é de Deus. O que eu devo me apegar neste mundo, que é mais importante do que eu ganhar o céu. Será que isso vale a pena? Será que vale a pena eu me dedicar e esquecer das coisas de Deus? Será que vale a pena eu ser um homem ou mulher que busca somente o tesouro terreno e deixa o tesouro do céu de lado? Queridos irmãos, não tem sentido a vida quem busca esse tesouro humano e esquece do verdadeiro tesouro que é Deus. Então que a gente possa viver essa graça hoje. O Diário Bíblico diz assim: qual é o nosso tesouro? Será que é Deus? Nosso coração deveria ser somente dele. Porém, muitas vezes deixamos que os outros tesouros povoem o nosso coração e nos afaste de Deus. Então aqui, o que me afasta de Deus? O que está me afastando de Deus hoje? É o meu trabalho em excesso, a minha vida? É o que está me afastando, está tirando esse tempo com Deus da minha vida? Aí diz assim: e quais seriam o amor de Deus, a santidade, a graça? Esses são os verdadeiros tesouros dados a nós pelo próprio Senhor. Então, o amor de Deus, a santidade e a graça. Querido irmão, eu só vou ter isso se eu tiver um tempo precioso com meu Deus. Se eu realmente colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Se eu realmente colocar Deus no verdadeiro sentido do meu coração. Então, às vezes nós compreendemos assim: fazer uma faculdade é bom, é maravilhoso? É maravilhoso. Você busca um estudo, você busca um entendimento. Mas quando você vai para a faculdade, quando você vai fazer essa faculdade, os jovens, né? E lá eles esquecem de Deus, buscam somente a faculdade. Não tem vida de oração, não tem entendimento, busca as bebedeiras, busca a droga, busca os vícios, destrói a alma, destrói todo o teu agir. E aí de repente você entra no colo do mundo, e o mundo faz como um filho pródigo, né? Jesus nos diz, nos joga lá embaixo, nos destrói, depois ele vem te dar a lavagem. E é esse o sentido. Então, irmão, se eu estou no mundo, mas eu estou colocando Deus em primeiro lugar, glória a Deus. Faço minha faculdade, eu sou um homem ou mulher cristã, eu busco verdadeiramente a Deus em primeiro lugar. Por que isso, irmão, acontece muito que fere no nosso coração? Porque nós queremos uma liberdade ao extremo, dizendo que parece que as coisas de Deus aprisionam as pessoas. Pelo contrário, as coisas de Deus libertam as pessoas. Mas é o que acontece, colocam como as coisas de Deus como um peso. Ah, não, eu tenho que ficar dentro da igreja, eu tenho que viver lá dentro. Querido irmão, não é isso que tem que acontecer na tua vida. As coisas de Deus têm que ser para você um conforto. É trazer para a tua alma
é a presença viva do Senhor. É abastecer o teu coração com silêncio. É você ir à Santa Missa e viver a Santa Missa como ela deve ser vivida, não por preceitos, não simplesmente para ir. Eu vou na Santa Missa, eu vou antes, vou ficar em silêncio, eu vou ouvir Deus, eu vou viver cada momento da Santa Missa, o ato penitencial, acolher o meu Senhor. Quando o nosso sacerdote beija o altar, ele está beijando a face de Jesus, ali começamos a nos oferecer junto com Jesus para Deus, oferecer novamente Jesus pelos meus pecados. Então, querido irmão, aquele momento da Santa Missa é um momento único. Eu vou comungar Jesus Eucarístico, eu vou viver essa graça, eu vou viver a palavra, eu vou escutar, vou trazer para a minha vida. Eu tenho que pegar a palavra e levar para a minha vida, no meu dia a dia. Isso sim, irmão, é viver um cristianismo, é viver Cristo no teu coração. Se eu faço isso, eu estou abrindo meus olhos para a fé, estou abrindo meus olhos para viver verdadeiramente a presença de Cristo. Mas quando muitas pessoas tiram isso como um peso, eu só vou para Deus quando eu quero, eu só vou para Deus, não, Deus é em primeiro lugar da tua vida. E quando você compreende isso, você vai entender que você quer conquistar. Vou dar um exemplo meu aqui, o exemplo nosso, o testemunho de vida é o que eu falo assim, é o que identifica muito assim com a palavra. Eu tinha um sonho antes de ter uma caminhonete, de ter um carro, um Corolla, de conquistar esses bens para mim ter, para usar. Eu falei, sabe que um dia eu vou ter? Irmãos, eu tive a graça de ter uma caminhonete, eu tive a graça de ter um Corolla. Quando aconteceu isso, sabe, quando você vai naquele teu sonho, você vai naquela tua realidade, aí você conquista, aí de repente você para assim e pensa, poxa, será que era tudo isso mesmo? Valeu a pena? Tudo? Irmão, valeu a pena. Mas o que não valeu a pena foi com a forma que eu usei tudo isso. Não colocando Deus em primeiro lugar, buscando naquele momento. Entrei no alcoolismo, entrei em várias situações, já estava perdendo a minha família. E nesse período que tudo isso aconteceu, eu conquistei, eu tive as conquistas. Mas aí quando eu parei para ver o verdadeiro sentido da minha vida, que era a minha família, eram meus filhos, era a presença de Deus no amor, na reconciliação, eu vi que eu estava colocando o meu coração em outro lugar. Mas quando eu parei para ver e percebi que eu estava perdendo o bem mais precioso que eu tinha, eu recomecei. De uma forma simples e objetiva. Deus é o primeiro lugar da minha vida. E eu vou colocar Deus em primeiro lugar, o resto vem acréscimo. Glória a Deus, irmão. Quantas coisas Deus já me deu. Quantas coisas Deus já me iluminou. Mas eu não deixo de lado a convivência com amor com a minha família. É o que eu aprendi com Deus. O amor vivido aqui com a minha esposa, com meus filhos, a luta diária, ajudando eles, reconquistando junto, se levantando junto, vivendo junto, a convivência junto, nós nos ajudando a suprir aquilo que nós mesmos maltratamos lá atrás, né? A nossa vida, quantas desprezos nós fizemos com palavras, quantos desprezos nós fizemos com vivendo as coisas do mundo e deixando o outro do lado. Vamos colocar aqui, quantas pessoas sofrem com adultério, quantas pessoas sofrem com traição, quantas pessoas sofrem com desprezo da própria vida, começa a envelhecer, não tem sentido, começa a olhar para si e não se valoriza, começa a valorizar o corpo, esquece de valorizar o verdadeiro sentido, que é a amizade, é o bem-estar, é o comprometimento, é o amor entre o casal. O amor entre o casal não é só o sexo, é você estar ali junto por amar a presença do outro, a convivência com o outro. Então tudo isso, irmão, você só vai aprender com a presença viva de Deus, que esse é o tesouro de Deus, é o que nós vamos levar, é este amor, essa convivência, é esse bem-estar entre nós, é essa unidade com Deus e amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Aprendi isso, estou vivendo isso, estou vivendo um tesouro na minha vida, estou vivendo o reino de Deus aqui. Então com a mão no teu coração, fala assim, Senhor, tira hoje da minha vida todas as vendas, que eu não consigo enxergar esse tesouro. Tira todas as situações que têm me afastado de ti, Senhor. Que nesse exato momento que teu Espírito Santo levanta a mão, fala, Deus, me mostra aquilo que eu preciso hoje reter na minha vida. Aquilo que eu preciso hoje colocar o pé no freio, né, irmãos? Quando você está correndo demais, pisa lá no freio. Opa, vou na velocidade exata. Vou colocar minha vida na temperança. Vou ter minha vida com Deus. Vou ter minha vida caminhando, trabalhando. Mas vou colocar Deus à frente. Vou parar de colocar as coisas do mundo à frente. Vou ter minha vida de confissão. Vou ter minha vida de Santa Missa aos domingos. Vou retornar. Ó, irmão, isso é uma coisa tão pequena, mas tão grandiosa. Às vezes você fala assim, ó, confessar e ir à missa ao domingo,
Você tirar esse tempo organizado para você e não faltar nisso, e viver a Santa Missa. Pega um livro hoje que fala como que é a Santa Missa, falada, direcionada. Eu comprei um livro detalhado da missa para que você compreenda a missa. Você vai ver como que é diferente, irmão. Você vai ver como que é diferente, vai mudar a tua vida. E você viva a confissão e a Santa Eucaristia aos domingos sem faltar. Você vai ver a diferença que vai dar na tua vida. O direcionamento que Deus já me deu aqui, em oração. Para muitas pessoas, para mim, eu estou fazendo isso. Eu exijo mais de mim, o tempo de qualidade aqui com Deus, largar mais o celular, ficar mais com Ele, ouvir mais as pregações. Isso eu estou falando para mim. Mas quantos irmãos aqui que precisa ter o básico diante da fé católica? Confissão e a Santa Eucaristia. Mas esse básico é tudo, irmão. Esse básico que eu estou falando para muitos católicos que não entendem. Mas para católico que entende, confissão e Santa Eucaristia é o auge. Eu estou vivendo na graça. Que Deus abençoe seu dia, que Deus ilumine a sua casa, a sua família. E qual é o seu tesouro? Será que é Deus? Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço. Deus abençoe com a gente sempre. Faz um Pai Nosso, 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu,